orgulho no coração, ruína na missão. Em que medida o orgulho, a prepotência, a arrogância, ela influencia, ela determina, ela bloqueia a missão? Servir a Deus, testemunhar do amor de Deus, ser Cristo para as pessoas. Em que medida? Olha só. O pecado que veste roupa de virtude. E o Espírito Santo trouxe essa mensagem para mim hoje, para eu abrir aqui nesta noite. O pecado que veste roupa de virtude. Igreja, existe um pecado que raramente chora no altar. Olha que frase. Esse pecado, raramente ele chora no altar, porque ele se acha certo demais para se quebrantar, para se render, para se curvar. Existe um pecado que não aparece como escândalo, mas aparece como postura. Sim, como postura. É a soberba, é a prepotência, é o autoritarismo, é o radicalismo. Ele não derruba só pessoas, ele derruba a unidade da igreja, a união, o amor fraterno dentro da igreja. Ele derruba, sabe o que mais também? O orgulho, a soberba, a prepotência. Ele derruba o testemunho. Nós somos bloqueados de testemunhar do amor de Deus. E se a gente insistir nele, ele derruba a nossa própria alma. Ele derruba a nossa salvação. Olha só. E antes de nós apontarmos o dedo, hoje Deus vai apontar uma luz no coração. Vamos à palavra de Deus? Você tem Bíblia? Primeiro texto desta noite, nós vamos ler alguns textos. Primeiro texto está em Provérbios 16, 5. Provérbios 16, 5. Eu vou projetar para vocês na nova versão transformadora. É uma versão fantástica. Olha o que fala. Antes de nós lermos, curve sua cabeça. Pai amado, tua palavra está aberta. Que ela fale agora aos nossos corações. Amém. Provérbios 16, 5. Acompanha comigo, igreja. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Olha que força, olha que impacto. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Olha só. Esse verso não diz que Deus se incomoda, viu, Lédina? Viu, Moraes? Não fala que Deus se incomoda com o orgulho. Fala que Deus detesta, reprova, abomina. Não é forte? Por quê? Porque o orgulho é uma disputa de trono. Já pensaram nisso? O orgulho é uma disputa de trono. Que trono? Que trono, igreja? Que trono? O trono da nossa existência. O trono de quem reina na nossa vida. E sabe com quem o orgulho disputa o trono? Com o próprio Cristo. Ou Cristo governa meu coração, ou o meu ego governa. Olha que coisa, olha que forte. Nós vamos penetrar nesse assunto hoje de maneira poderosa.
Sobre isso, Ellen White ensina repetidas vezes que o orgulho é a raiz da queda e que a verdadeira força do cristão está, sabe aonde? No oposto do orgulho, na humildade a Deus. Na humildade e na submissão a Deus. Não impor-se aos outros. E nós conhecemos onde foi que o orgulho surgiu. Onde que ele surgiu? Um retrospecto rápido. Surgiu aonde? No céu, com Lúcifer. Ele era orgulhoso, ele era prepotente, ele queria nada mais do que ocupar o lugar de quem? Do próprio Deus. Agora, a palavra de Deus vai mostrar para nós o fruto inevitável do orgulho. O que é que o orgulho produz em nossa vida, hein? Não é teoria, é colheita. O orgulho planta e o orgulho colhe na nossa vida e dentro da igreja, Lédina. Olha só. E agora nós vamos para o nosso segundo verbo, o nosso segundo verso bíblico desta noite. Provérbios 13, 10. Você tem Bíblia? Abra a Bíblia para nos acompanhar nesta noite. Provérbios 13, 10. Na nova versão transformadora. Provérbios 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Corrija aí, por favor. Está Mateus 13, 10. É Provérbios 13, 10. Faz a correção aí para nós, por favor. Vamos lá então. Então você que abriu a Bíblia, Provérbios 13, 10. Vamos lá. Olha, a Bíblia vai falar de maneira categórica qual o resultado, qual é o fruto do orgulho na nossa vida e dentro da igreja. O que a Bíblia fala em Provérbios 13, 10? O orgulho só traz o quê? Conflitos. Mas os que aceitam conselhos são sábios. Então o orgulho, ele traz conflito. Eu vou utilizar alguns sinônimos. Ele traz intrigas, ele traz contenda, ele traz dissensões, ele traz divisão, traz controvérsia, traz tristeza ao coração, traz irmãos quebrados dentro da igreja, traz corações destruídos, traz pessoas que muitas vezes caem e não se levantam mais. Aqui está o diagnóstico de Deus. O orgulho sempre gera contenda, meu irmão. Gera contenda. Sempre. Pode demorar, mas chega. Uma hora vai dar o fruto da contenda, da dissensão, da discórdia. E sabe qual é a tragédia de tudo isso? Que o orgulho traz dentro da igreja nas nossas vidas? Muita gente acha que o orgulho é personalidade forte. Muitos acham que orgulho é zelo pela verdade. Muitos acham que orgulho é firmeza, mas Deus chama pelo nome. Orgulho vira conflito, vira contenda, vira dissensão. E sobre isso, Ellen White adverte que quando eu é exaltado, quando eu é exaltado, a paz da igreja é ferida. E o inimigo encontra terreno fértil para semear suspeitas, dureza e separações. E agora veio uma pergunta que dói fundo, que dói em nossos corações. O que acontece quando o orgulho
entra dentro da igreja, hein, Maria? O orgulho, a arrogância, a prepotência. O que acontece quando o orgulho entra e senta nos bancos da igreja? O que acontece quando o orgulho entra e toma lugar dentro dos bancos da igreja? Ele toma forma, e ele fica em pé, e ele cresce, e ele se enraiza. Sabe onde? Na mente e no coração dos nossos irmãos. Sabe qual é o resultado de tudo isso, Moraes? A igreja fica quebrada por dentro, Lédina, e fraca por fora. Corações tristes, corações destruídos, e a igreja não tem força para testemunhar, para pregar o evangelho, para fazer a missão. Olha que coisa, olha como o inimigo planta isso na mente e no coração e implode a igreja por dentro. Eu quero analisar com vocês agora 4 aspectos importantes desse processo. Primeiro aspecto, a soberba torna Deus o meu oponente. Como assim? Quando eu abraço o orgulho, eu não estou apenas difícil com as pessoas. Eu estou ficando perigoso diante de Deus. Por quê? Por que eu estou ficando perigoso diante de Deus? Querem saber por quê? O que o orgulho diz? Sabe o que o orgulho diz? O orgulho diz: eu não preciso mudar. O orgulho diz: eu não devo pedir perdão. O orgulho diz: eu sou a medida do certo. Eu vou repetir o que o orgulho diz no meu coração. Eu não preciso mudar, está tudo certo comigo. Eu tenho razão. O orgulho diz: eu não devo pedir perdão. Para que pedir perdão? Não fui eu que cometi? Não preciso pedir perdão. O orgulho diz: eu sou a medida do certo. Em outras palavras, Moraes, eu sempre estou certo. E o evangelho diz o quê? O que o evangelho diz para nós? Sabe o que o evangelho diz? Ele diz exatamente o contrário de tudo isso. O evangelho diz, sabe o quê? Arrependam-se, rendam-se, sejam como Cristo foi, como Cristo é. E aí vem a aplicação mais direta de tudo isso. Como é que isso impacta na minha vida de cristão, na minha vida espiritual? Se eu humilho alguém para vencer, eu posso ganhar discussão e perder a alma. Estão entendendo? Se eu humilho alguém para vencer, eu posso ganhar discussão. Está tudo certo, mas eu posso perder a minha alma. Se eu controlo pessoas para organizar a igreja, olha como isso é forte. Se eu controlo pessoas, controlo tudo para organizar a igreja, eu posso estar apagando o fogo do Espírito Santo dentro da igreja. Por quê? Porque eu sou um vetor de conflito, um vetor de intriga, eu irradio intriga, dissensão, discórdia, com palavras duras, com palavras ásperas. Se eu trato meu irmão como meu inimigo, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. E se o orgulho já cria conflitos, o próximo passo é pior ainda. Ele cria, sabe o quê? Tribos, grupos, grupinhos, panelinhas dentro da igreja.
o meu grupo contra o outro grupo. Pensa só isso. Vamos agora para a segunda etapa desse movimento. O orgulho divide a igreja em tribos. Perceberam isso? Vamos para o próximo verso bíblico. 1 Coríntios 1:10. Nova versão transformadora. O que é que a Bíblia fala para cada um de nós? Olha lá. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo mandou uma carta à igreja de Coríntios dizendo o quê? Vocês precisam estar unidos no corpo de Cristo. Que não haja divisões dentro da igreja. Nós precisamos estar unidos no corpo de Cristo para avançar, para pregar, para avançar com a palavra. Paulo não trata divisão como diferença normal. Ele trata como ferida no corpo. Olha só, ferida que sangra. E aqui está o autoritarismo, e aqui é que entra o autoritarismo e o radicalismo. Sabe o que é que o autoritarismo diz, Daiane? Ou do meu jeito, ou não serve. E o radicalismo diz, sabe o quê? Quem não pensa como eu, já está errado. E pronto, não quero nem saber. Nós nos encastelamos lá na torre inacessível, abraçados ao radicalismo e ao autoritarismo. Isso mata a conversa, mata a escuta, mata o conselho, mata a ponte. E o que é a ponte? Olha o que é a ponte. A ponte é onde a missão passa. Olha que fantástico. Eu vou repetir. Esse posicionamento mata a conversa, o diálogo dentro da igreja, mata a escuta, eu ouvir, eu ter humildade para escutar, para ouvir a opinião do outro, mata o conselho. Quem é arrogante, prepotente, quem é autoritário, radical, não ouve conselho. Ele por si só se basta. Ele basta a si mesmo. E mata a ponte. E o que é a ponte? A ponte é onde a missão passa. Olha que fantástico. A missão de testemunhar, de pregar do amor de Deus. Ellen White enfatiza que a unidade do povo de Deus é parte do testemunho ao mundo. Se a igreja não está unida, ela não vai ter força para testemunhar, para apresentar Cristo para o mundo, realizar o ide por todo mundo, pregai o evangelho. E que a divisão enfraquece a igreja e entristece o Espírito Santo. Olha só, que coisa. E agora a palavra vai mostrar o que Deus exige de nós para preservar a unidade dentro da igreja. Não é sentimento bonito, é decisão e prática. E eu vou para o terceiro tópico de hoje. Unidade é uma ordem dentro da igreja. Unidade é humildade, é paciência e é esforço. E aqui está o mais difícil. Desenvolver a humildade, desenvolver a paciência, desenvolver o esforço. Não é fácil, somente com o poder de Deus. E agora nós vamos para Efésios, o capítulo 4 e os versos 2 e 3. O que é que Paulo nos fala?
O que é que Deus está falando a nós nesta noite? Efésios 4, os versos 2 e 3. Olha que mensagem poderosa para nós. Você já encontrou? Coloca aí para nós. Efésios 4, os versos 2 e 3. Olha só, 2 e depois o 3. Vamos lá, o 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. O verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos nos esforçar, precisamos ser diligentes, precisamos do poder do Espírito Santo, clamar: Senhor, muda o meu ego, me transforma, me quebra o meu orgulho, Senhor. Eu quero que teu Espírito viva em mim, habite no meu coração. Perceba, o texto não diz se tiver clima, não diz. Ele diz: sejam, façam todo o possível e o impossível. Unidade não é acidente. Unidade é construção espiritual. E o que é a construção espiritual? É diariamente eu estar construindo, eu me empenhando, clamando para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na minha mente, e vá me quebrando, e vá me restaurando. Unidade dá trabalho, porque dá trabalho vencer o eu. Não é fácil. Render o eu perante o trono do Senhor é uma das coisas mais difíceis que existe. O que é humildade? O que é humildade? Humildade é você dizer: eu posso estar errado. Posso. Humildade é amabilidade. Eu posso falar a verdade sem esmagar, sem maltratar, sem humilhar, sem ferir o meu irmão, a minha irmã. É paciência. Eu não preciso resolver tudo no grito. Posso resolver aos poucos, com calma. Unidade é esforço pela própria unidade. Eu corro atrás do irmão, não corro do irmão. Isso é que é unidade. Sobre isso, Ellen White fala. Ela aponta que a fé genuína produz um espírito manso, reconciliador, e que o Espírito de Cristo não habita em um coração dominado por dureza e exaltação do eu. E alguém pode falar: ok, como é que eu venço tudo isso? Como eu faço isso na prática? A Bíblia responde de maneira categórica como é que você vence isso na prática. Ela dá o antídoto para você trabalhar tudo isso no seu coração. E o nosso último verso desta noite, Filipenses 2, 3 e 4. A Bíblia categórica, vamos lá? Não façais por partidarismo ou vanglória. Em outras palavras, não façam para aparecer, para se destacar, para mostrar que você pode, que você tem, que você sabe, para mostrar o seu eu. Não faça. Mas faça como? Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considere os outros melhor do que você. Verso 4. Pode avançar? É 2, o 3 e o 4. Próximo verso. Avança, por favor. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente tem que ter claro isso na nossa mente, na nossa vida. Qual é a minha parte, qual é a parte do outro. Nós somos o corpo de Cristo que avança.
E aqui é que entra a cirurgia do Espírito Santo na minha vida. Onde é que o Espírito Santo vai atuar? No egoísmo. O egoísmo fala, eu primeiro. A vaidade fala, eu preciso ser reconhecido. A prepotência diz, eu não devo satisfação a ninguém. Faço do meu jeito, faço do jeito que eu quero. O autoritarismo diz, eu mando. E o radicalismo diz, ou comigo ou contra mim. Quem não está comigo, está contra mim. Estão me entendendo? E Cristo fala, sabe o quê? Olha, Lédina. E Cristo fala, sabe o quê? Cristo diz, desça. Desça do trono da arrogância. Desça do pedestal. Desça da necessidade de estar sempre certo. Porque unidade não nasce de gente perfeita. Unidade nasce de pessoas quebradas, pessoas humilhadas, pessoas feridas. E qual é a aplicação final de tudo isso? Você quer saber se eu sou humilde? Não é quando me elogiam. É quando me corrigem. É quando discordam de mim. É quando eu poderia passar por cima e escolho amar. E Ellen White finaliza. Fala o seguinte, a humildade é o padrão de Cristo para a vida do cristão. A humildade implica negar o eu e cultivar o espírito semelhante ao espírito de Cristo. Agora vamos juntar tudo isso que eu falei até agora. Agora olha que fantástico. Provérbios 16:5 fala, mostra que o orgulho é ofensivo a Deus. Provérbios 13:10 mostra que o orgulho produz conflito. 1 Coríntios 1:10 mostra que divisão contradiz o evangelho. Efésios 4:2-3 mostra que unidade exige caráter e esforço. E por último, Filipenses 2:3-4 mostra que humildade é prática diária. E somente acontece com o poder do Espírito Santo em nossa vida e nós nos rendendo a Ele. E aqui está o golpe final. Como é que eu vou falar do amor de Deus para os outros com uma língua afiada e um coração orgulhoso? Será que Deus vai habitar na minha vida, na minha mente, usar a minha voz, a minha mente, o meu coração, a minha língua, o meu coração, me usar todo para testemunhar dele, do seu amor? Será que é possível conciliar tudo isso? Como é que eu vou convidar alguém para a família de Deus se eu trato meus irmãos como adversários? A missão não é só o que a igreja prega. A missão é o que a igreja vive. E quem é a igreja? Quem é? Eu. Sou eu. Eu sou a igreja. Igreja, hoje Deus não quer aplauso. Deus quer rendição. Porque a gente aqui, olha só, eu vou finalizar agora. Dentro da igreja tem muita gente que tem razão, mas não tem amor. Tem Bíblia, mas não tem mansidão. Tem opinião, mas não tem Espírito de Cristo no trato. E isso é perigoso, muito perigoso. Então hoje eu vou fazer 3 chamadas aqui, a você que está aqui na igreja, que está nos acompanhando. Primeiro chamado que eu faço é o arrependimento. Se você sabe que o orgulho tem governado o seu temperamento, hoje é noite de dizer,
Senhor, eu desço do trono, eu renuncio o meu ego, eu me rendo a Ti, eu desço, Senhor, para que Tu reine no trono da minha existência. O primeiro chamado é o chamado ao arrependimento. Você está ouvindo o chamado de Deus hoje, para você se arrepender? O segundo chamado é o chamado à reconciliação. Se existe alguém com quem você está em guerra, você não precisa ganhar. Você precisa se humilhar. Hoje, antes de você dormir, você precisa se render a Deus. Você precisa procurar essa pessoa ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E você vai dizer, sabe o quê? Meu irmão, minha irmã, me perdoa. Eu quero paz. Eu quero Cristo no meu coração. E o terceiro chamado é o chamado à unidade para a missão. Se você quer ser um instrumento de Deus e não uma pedra de tropeço, então ore assim. Ore com coragem. Você pode falar: Senhor Jesus, arranca de mim a soberba, quebra meu autoritarismo, cura meu radicalismo, dá-me a tua humildade, faz de mim um pacificador, usa-me para unir e salvar, não para ferir e dividir. Clame ao Senhor. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te tocar, Ele vai trazer a calma e a paz ao seu coração. E agora, se você quer responder de forma concreta, não de forma simbólica, onde é que você está? Em toda essa trajetória, você se encontrou em alguma dessas paradas? Nesta noite, ao você dormir, você se ajoelhe e clame ao Senhor e fale: Senhor, eu aceito ser mudado, eu aceito ser transformado pelo Teu poder, eu aceito ser corrigido por Ti. Ó Espírito Santo, me quebra, me refaz, me restaura. Eu aceito e eu escolho a unidade da igreja para a minha vida, no relacionamento com os meus irmãos. Você quer dizer sim para Deus nesta noite e construir uma nova história, uma nova trajetória, um novo ciclo, uma nova etapa na sua vida? Em que medida a discórdia, a intriga, os conflitos tem você como protagonista ou tem você como coadjuvante? Deus perguntou para Adão. Isso é interessante. O que aconteceu, meu filho? Adão falou: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu, e eu comi. E o Senhor perguntou para a mulher: filha, o que aconteceu? E ela respondeu: a serpente me enganou. O que eu construo com isso? Que muitas vezes é mais fácil nós sairmos pela tangente, colocarmos a culpa nos outros e não enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Nos render e nos quebrar perante o altar do Senhor. Nesta noite, meu irmão, você quer se render ao Senhor? Porque nós estamos aqui somente com um propósito, um único propósito na vida: herdar a eternidade. Ver Jesus descendo nas nuvens do céu.
Pai amado, Senhor Jesus, nós nos colocamos perante Teu trono, Senhor, para reconhecer que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos falhos, somos defeituosos, pecadores, indignos. O mal nos enche o coração, a alma, mas a libertação, Senhor, está em Ti, em Teu poder, no Teu Espírito que nos enche, que nos inunda, que nos toma total e plenamente. Nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos disse que precisamos mudar, que precisamos ser transformados pelo Teu poder, que precisamos, Senhor, nos render a Ti, permitir que Tu habite em nossa vida, em nosso coração, nos molde, nos quebre, Senhor, e com Tuas mãos ágeis, sejamos modelados novamente, como barro, como argila é modelado nas mãos do oleiro. Tu és o oleiro, Senhor, que nos refaz, que nos transforma, que nos renova, que nos dá nova vida, que nos dá o vigor de viver e de caminhar ao Teu lado com a certeza de olhar para o alto e poder contemplar a vida eterna, Senhor. Oh Pai, nesta noite, abraça a Tua igreja, acolhe, recebe todos aqueles que estão feridos, quebrados, cansados, desanimados. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, e sara cada ferida que cada um tem. Mas nesta noite também, Senhor, pega em Tuas mãos todo orgulho, toda prepotência, todo autoritarismo, todo radicalismo, Senhor, e arranca dentro do nosso coração, Senhor, porque somente Tu podes fazer essa cirurgia tão poderosa. Arranca dentro de nós e leva embora para sempre, Senhor. E no lugar, planta o Teu amor, planta a paz, planta a humildade, planta a unidade, planta a mansidão, planta o amor próprio por cada um, Senhor. É unidos, é como igreja unidos, que nós vamos avançar e reconstruir a ponte por onde a missão vai passar, para testemunhar do Teu amor, para Te apresentar ao mundo, Senhor. E tem que começar por dentro da nossa igreja. É aqui dentro que nós temos que começar a mostrar que nós somos Jesus, que nós vivemos o Teu amor. Ó Pai, conceda o Teu Espírito para realizar essa obra transformadora em nossa vida. Eu quero agora também, Senhor, colocar perante Teu trono cada um dos pedidos que foram colocados aqui, por aqueles que estão afastados, por aqueles que deixaram lá e voltaram. Muitos estão nos acompanhando hoje aqui, Senhor. Quem sabe muitos se afastaram porque saíram feridos, quebrados, dilacerados, mas o Teu amor vai trazê-los de volta para a Tua casa, Senhor. Nesta noite, Senhor, liberta também aqueles que estão escravos dos vícios.
arranca com o teu poder, Senhor, quebra os grilhões, quebra as correntes das prisões e os liberta para viverem na plenitude do teu Espírito, Senhor. Que todo vício, que todo mal possa ser arrancado nesta noite de nossas vidas. Eu também clamo a Ti, Senhor, pelo enfermo, por aquele que está no leito, tratando uma doença, Senhor. Em Teu nome, a cura, em Teu nome, a restauração, a milagre. E eu suplico em Teu nome, Senhor, toca a mente e o coração de cada um que está enfermo. Nesta noite, eu suplico tudo isso, em nome de Jesus. Amém.